Por que estamos adoecendo rápido e coletivamente? Por que estamos diante da geração mais triste de todos os tempos? Falando da era dos mendigos emocionais, nunca nós tivemos tantas pessoas morando em belos apartamentos, em casas de condomínios, inclusive em palácios, mas mendigando o pão da alegria, não conseguindo fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, precisando de muitos estímulos para ter migalhas de prazer. Tenha certeza, se você precisa de reconhecimento, se você precisa de aplausos excessivos, de retorno intenso, você pode ter êxito intelectual, ter tido êxito financeiro, êxito social, mas você falhou dramaticamente no território da emoção. Você não consegue fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Por isso, todas as celebridades que eu faço gestão da emoção, seja no Brasil ou número 1 do mundo, fora do país, a primeira coisa que eu digo: você é celebridade, você tem uma desvantagem competitiva enorme, porque você, sem perceber, acionou um fenômeno ligado à construção de pensamentos que não foi estudado pelos grandes pensadores, mas está na base do psiquismo humano, chamado psicoadaptação. Psicoadaptação é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante da exposição de um mesmo estímulo. Por exemplo, uma pessoa comprou uma Ferrari, pagou mais de R$1 milhão, se sente bem, animado, alegre. Quando entra no carro, olha até que as pessoas o estão observando. Mas depois de 3 meses, esse fenômeno inconsciente, insidioso, diminui os prazeres, o encantamento. Ele faz com que a pessoa entre no carro como entra no banheiro da sua casa. Aí uma pessoa que nunca comprou um carro, que nunca teve oportunidade de dirigir o seu próprio veículo, comprou um carro, um veículo caindo aos pedaços. Quem sente mais prazer? Essa é uma grande tese. Quem é mais rico? O que tem a Ferrari ou aquele que não se psicoadaptou ainda e sente que teve êxito porque comprou o seu primeiro veículo? A emoção, senhoras e senhores, nós não sabíamos disso. A emoção é democrática. Ter não é ser. Quem tem $1 bilhão não é 1 milhão de vezes mais rico do que quem tem $1.000. Depende da capacidade do eu, que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha, a autonomia, a identidade básica de fazer muito do pouco. Se uma pessoa fazer muito do pouco, se ele abrir os olhos para enxergar em outras perspectivas o seu filho, sua esposa, sua empresa, os seus problemas, ele abre o leque da sua mente para desenvolver respostas inteligentes nas situações estressantes. Caso contrário, ele se psicoadapta, olha o mundo de maneira míope, porque abre um mínimo de janelas da memória ou de arquivos, consequentemente não acessa milhões de dados para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Eu quero lhes dizer, com muita humildade, que eu sou autor de uma das raras teorias mundiais que estuda essa última fronteira da ciência. Durante mais de 30 anos, aqui no Brasil, onde não se valoriza a pesquisa básica, eu me arrisquei a entrar nessa empreitada desde quando estava no 2º para o 3º ano da faculdade de medicina, quando eu caí numa crise emocional, no caos, e eu percebi que as lágrimas que nós não choramos são muito mais cálidas e mais dramáticas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. A partir dali, eu comecei a fazer perguntas corretas, e toda pessoa que quer produzir conhecimentos tem de ter intimidade, não com a arte da resposta. Quem tem intimidade com a arte da resposta, quer responder ou respostas rápidas e prontas, exerce uma ditadura intelectual, não consegue abrir o leque da sua mente para ser criativo, reinventivo, para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Bom, eu comecei a perguntar: o que penso? Por que penso? Por que não gerencio os meus pensamentos? O que é o pensamento? Porque eu acordo cansado, fatigado? Porque perdi o encanto pela vida? Eu que era uma pessoa sociável, atravessei o caos emocional, e eu comecei a escrever e reescrever, e foi um iluminar. Eu fiz a minha 2ª jornada, muito cedo, uma jornada para dentro de mim mesmo.
a jornada do coração, em busca do mais importante endereço, o endereço que poucos encontraram, o endereço dentro de si mesmo. Aí comecei a escrever dezenas, centenas e depois milhares de páginas sobre o que é o pensamento, quais são os tipos de pensamento, qual que é a natureza dos pensamentos, por que nós podemos gerenciar e devemos gerenciar os pensamentos. Caso contrário, o veículo da mente humana é uma empresa que vai à bancarrota. Ninguém gosta de ir em velório. Se formos, vamos às lágrimas. Claro, algumas pessoas gostam porque elas relaxam nos velórios, percebem as loucuras que elas estão fazendo no seu dia a dia, diante de uma existência dramaticamente breve para se viver e tremendamente longa para se errar. Toda pessoa que sofre por antecipação está em débito dramático com a empresa chamada mente humana. E nós não sabíamos disso, porque Freud não estudou, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Schopenhauer, Kant, Sartre. Eles não estudaram essa área. Deixa a sua mente livre, sem nenhuma gestão, que você vai acordar cansado, você vai sofrer por antecipação e você também corre o risco sério de ruminar perdas, mágoas e frustrações. Quando vocês são convidados para entrar numa casa de alguém, vocês obviamente vão contemplar aquilo que tem de melhor, os quadros de pintura, vão contemplar os móveis, se há um jardim, as flores. Alguém aqui teria coragem de entrar no banheiro e enfiar a cabeça na lata do lixo? Ou na cozinha, enfiar a cabeça na lata do lixo? Teriam coragem? Mas o Homo sapiens, que não conheceu e não estudou a última fronteira da ciência, cujo eu é um péssimo piloto da aeronave mental, ele tende a ir na casa chamada personalidade humana e chafurdar na lama do lixo mágoas, perdas, frustrações, rejeições, humilhações e assim por diante. Então eu te pergunto, por que estamos adoecendo rápido e coletivamente? Por que estamos diante da geração mais triste de todos os tempos? Porque nós não trabalhamos as habilidades mais importantes para o eu ser gestor da mente humana,